Radar Esportivo Especial. Alô, turma, tudo bem? Moçada do portal Galera Mix, galera que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado pela audiência, pela parceria e, claro, você que sempre nos acompanha, muito obrigado mesmo pela audiência. Já aproveite e se inscreve aqui no canal do YouTube, do portal Galera Mix e, claro, você que também nos acompanha no site nosso, muito obrigado. Estamos chegando com Radar Esportivo Especial. E é uma edição especial porque a semana do futebol tem sido quente e muito vai e vem, muito diz que me disse, e, enfim, situações que a gente às vezes acaba tendo dificuldade para compreender, né? Como que as coisas vão terminar, quais serão os encaminhamentos que a gente vai ter. Mas a gente vai tratar disso a partir de agora aqui no Radar Esportivo, no Galera Mix, e toda essa bagunça, essa lambança no futebol brasileiro. E o Teco Barbero está aqui para conversar com a gente. Teco, tudo bem na medida do possível? Olá, Gustavo. Olá, amigos do Radar Esportivo. Dentro daquilo que é possível, estamos bem. Hoje compartilho com vocês que, graças a Deus, por exemplo, meus pais foram vacinados. Então isso para mim é motivo de estar contente. Pois é, divido com vocês aí esse momento, que é um dos poucos momentos dessa semana que a gente pode dizer que está contente, principalmente para a gente que gosta do esporte, que valoriza a vida, que acha que o futebol faz parte da sociedade. Sem jogadores vivos, sem a imprensa viva e bem de saúde, não existe futebol. Muito bem. Teco, primeiro, que alegria saber que os seus pais tiveram a alegria de viver esse momento que é tão especial de ser vacinado. Espero que em breve você e todos nós possamos receber essa que sem dúvida vai ser e é a única solução para nós vencermos de uma vez por todas esse mal que está nos assombrando e que tem trazido tanta tristeza na vida de tantas famílias. Não é terrorismo, não é mimimi, não é imprensa comprada. Isso é a realidade. Essa é a verdade. E que alguns, às vezes, não querem enxergar. E o futebol e o esporte, de um modo geral, ele também está nesse contexto. Porque nós estamos aqui para fazer essa atualização para você, torcedor, do que está acontecendo, os principais jogos, tentar atualizar, ou na verdade tentar explicar o que está acontecendo, porque a informação que está valendo agora, daqui a alguns minutos, pode não valer mais. Essa questão imprevisível que o futebol está vivendo e que a sociedade está vivendo é motivo de grande angústia. Teco, a gente queria fazer um programa leve, queria vir aqui para falar pura e simplesmente de grandes jogos, de bola rolando, enfim, e tentar distrair a população que está sofrendo por causa desta pandemia, desta crise. Mas, cara, não tem como. Eu estou perplexo com o que a gente viu no futebol e a gente já vai explicar para vocês, né, Teco? Mas é assim,
é o caos, é uma bagunça que não tem precedentes, né, cara? Pois é, Gustavo e amigos, primeiro obrigado aí pelos votos aos meus pais. E realmente, o que acontece hoje no futebol brasileiro é algo sem precedente. A gente não tem precedentes de tamanha bagunça, tamanho descaso e tamanha, talvez, tamanha falta de sensibilidade com a vida, que é a sensação que o futebol hoje vem passando para a sociedade. Como disse o Gustavo, a gente gosta aqui de falar dos bons momentos do esporte, de destacar as grandes jogadas, de contar a história dos jogos. Mas hoje a gente tem que contar a história do que está acontecendo no futebol brasileiro para que esses jogos, que por exemplo ontem aconteceram, como o jogo do Corinthians, como o Gustavo vai falar do que vai acontecer com o Avaí e de outras questões que a gente vai colocar aqui. Porque é algo fora do normal, é algo que você, torcedor, precisa ter a sua opinião formada. E a gente vem aqui para ajudar você com os fatos, para que você crie a sua própria opinião. Pois é, Teco. Eu acho que essa é a nossa função enquanto imprensa, enquanto pessoas que acompanham o futebol e função da imprensa de um modo geral, né? É de informar, é de dizer a verdade, não de maquiar as coisas como infelizmente algumas pessoas tentam fazer. E, bom, a questão do futebol, gente, é muito simples. A gente está tendo, no último final de semana, tivemos campeonatos estaduais que tiveram rodadas e que depois, posteriormente a isso, foram paralisados. Tivemos também o caso do Campeonato Paulista, que é uma coisa também muito emblemática, que já foi paralisado há alguns dias e que na segunda-feira a Federação Paulista de Futebol disse que o campeonato seria paralisado, seria suspenso, né, por alguns dias. E horas depois se tem a informação de que, na verdade, iriam enfiar jogos em outros estados. E aí, de lambuja, nessa confusão toda, o que é que se dá aquele famoso jeitinho de fazer? Jogos da Copa do Brasil. E eu vou começar, depois a gente vai falar um pouquinho das outras situações, dos jogos de Corinthians, enfim. Porque isso também afetou aqui no Campeonato Catarinense. É confuso mesmo, torcedor, é confuso. Isso afetou porque, por exemplo, nessa quarta-feira, nós estamos gravando esse podcast na quarta-feira. Nós teríamos hoje, à noite, a partida envolvendo Joinville e Avaí. Né? Aí havia um problema de liberação do jogo. Só que, no dia, né, nessa semana, segunda-feira, ontem, né, segunda e ontem na terça-feira, veio a informação que, na verdade, seria realizado aquele jogo envolvendo Palmas e Avaí pela Copa do Brasil. Esse jogo que não pôde ser realizado na semana passada, esse jogo que a princípio seria no Tocantins, depois veio para Belo Horizonte, aí o Avaí viajou para Belo Horizonte e não teve jogo.
Esse mesmo jogo vai acontecer nessa quinta-feira, Palmas do Tocantins e Avaí. Palmas e Avaí vai acontecer na cidade de Cascavel, no Paraná. Então, esse será o confronto do Avaí. É simplesmente um jogo eliminatório da Copa do Brasil. É simplesmente um jogo eliminatório da Copa do Brasil. Quer dizer, é uma coisa assim, né? É o jogo que o Avaí, como melhor ranqueado, basta jogar por um empate. Mas o Avaí estava se preparando para um jogo de campeonato estadual e acaba tendo que lidar com uma partida eliminatória valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Tudo isso que eu falei aqui é o retrato do que está acontecendo no futebol brasileiro. Mas eu comecei, dou esse primeiro destaque aqui, porque é um time catarinense, o Avaí, foi afetado e vai jogar com o Palmas, repito, em Cascavel. Então, novamente vai viajar. E o Palmas, que é o mandante do jogo, né, que é do Tocantins, vai ter que viajar mais que o visitante. É uma das loucuras. Mas, enfim, tentando falar um pouquinho sobre o jogo, já para passar para o Teco, é um jogo que o Avaí tem a vantagem de jogar pelo empate, por ser melhor ranqueado, né? Ainda na primeira fase da Copa do Brasil, o melhor ranqueado joga fora de casa, mas tem um empate a seu favor, seja por qualquer placar, né? 0-0, 1-1, 2-2, enfim. O Avaí joga por empate, mas a gente espera que o Avaí possa vencer. Vencendo é um dinheiro, é um recurso que o Avaí ganha, principalmente nesses tempos aí, dinheiro é muito bem-vindo. Então é um jogo importante para o Avaí, é um jogo importantíssimo para o Avaí. O que a gente lamenta é que as coisas estejam acontecendo nessas circunstâncias. Agora, o jogo é muito importante para o Avaí. E o Avaí tem elenco, tem condições para fazer um bom resultado em Cascavel contra o Palmas do Tocantins. Porque pelo menos até esse momento, e deixando muito claro, gente, até esse momento a informação dizem que vai ter jogo. Dizem que vai ter jogo. Então até o momento que nós estamos gravando esse vídeo, a informação que a gente tem é que vai ter jogo. Mas a gente não pode garantir, porque se nem a CBF consegue garantir que vai ter jogo, quem somos nós para garantir algo relacionado ao calendário do futebol brasileiro? Mas esse primeiro panorama, e trazendo essa informação do Avaí, Teco, mostra o que está acontecendo, cara. Então, Gustavo, e aí vamos trazer aqui para a parte técnica do jogo. Imagine você, torcedor do Avaí, o que esperar de um jogo desse, que é importante para as duas equipes, sendo que o Avaí se preparava para um outro jogo. Ou seja, você vai jogar um jogo pensando no outro. Era assim que a equipe do Avaí se preparava. E aí encara um desafio importantíssimo, porque vale um bom dinheiro. E pensando no lado do Palmas, a equipe que vai ter que viajar muito mais do que seu adversário, que deveria ter a vantagem, né? O Palmas deveria ter a vantagem do lugar onde joga. Esse é o grande lance da Copa do Brasil, que o time menor ranqueado tem o mando de jogo, e teoricamente ele teria essa vantagem aí para tentar alguma coisa. Ele perdeu isso, porque está indo jogar num lugar que nunca jogou, enfrentando uma viagem longa, e muito provavelmente vai ser prejudicado por isso. O Avaí hoje, além de ter o melhor elenco, por isso é melhor ranqueado, né, pelo histórico no futebol, o Avaí leva vantagem porque vai se desgastar muito menos. Então vejam o que toda essa confusão de calendário e o querer jogar a qualquer custo reflete dentro do campo. E reflete muito questão física, questão de
é muito... E além de você tentar realizar uma competição como a Copa do Brasil, uma situação dramática que a gente está vivendo. É uma questão absolutamente complicada, né? Por exemplo, teve surto no Marília depois que foi jogar com o Criciúma lá em Cariacica, no Espírito Santo. Né? Que era o mandante, foi mandar o jogo em Cariacica. Ele foi para Cariacica porque antes ele parou em Belo Horizonte, o jogo era para ser em Belo Horizonte. E aí o Marília se deslocou de São Paulo, né, de Marília, para Belo Horizonte. Quando chegou lá, o governo do estado vetou o jogo, né, fechou o estado, e aí a equipe foi obrigada a viajar mais para Cariacica, no Espírito Santo, depois fazer o retorno. Nesse caminho, feito de ônibus, o que aconteceu? A equipe parou, foi almoçar, e aí o resultado foi o surto de Covid dentro do elenco. Pois é. É aí que a gente questiona a situação da Copa do Brasil, que nós tivemos e vamos ter também jogos que vão para o estado do Rio de Janeiro, que também é uma outra confusão. Aliás, vamos lá, Copa do Brasil e Paulistão. Copa do Brasil e Paulistão no Rio de Janeiro. É isso mesmo que você está acompanhando. E aí nós vamos ter que voltar ao dia de ontem, porque Corinthians e Mirassol jogaram ontem no Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda. Corinthians, inclusive, venceu o jogo. Mas olha que situação caótica. O Corinthians foi jogar ontem em Volta Redonda. Eu estou falando desse jogo do Paulista porque o Corinthians vai permanecer no estado do Rio de Janeiro, porque tem confronto na sexta em Saquarema, inclusive no gramado horroroso, né? Contra o Retrô. Então o Corinthians foi comunicado na segunda, porque primeiro a Federação Paulista de Futebol tinha suspendeu o campeonato. Horas depois surgiu a possibilidade de jogar o Paulista em Volta Redonda e detalhe, não se perdeu tempo, simplesmente mandaram o Corinthians e Mirassol viajarem, né? E aí, hoje, Gustavo? Pois não. Vem de novo o fator que interfere no campo. O Corinthians fez o treino na segunda-feira de manhã para voltarem para casa e aguardarem o retorno do campeonato. Aí, 6 horas depois, ligam, olha, volta todo mundo, porque nós vamos pegar o nosso ônibus aqui às 9 da noite e vamos viajar a madrugada toda para o Rio de Janeiro. E o Mirassol foi ainda pior. O Mirassol saiu um dia antes do jogo, né? O Corinthians saiu na madrugada. O Mirassol saiu de manhã, teve que pegar um voo para o Rio de Janeiro e pegar o ônibus até lá. Viajou mais de 800 quilômetros o Mirassol, que nem treino estava fazendo porque esperava a paralisação do campeonato, né? E aí a Federação Paulista vinha com uma nota ao meio-dia, dizendo que se preocupa com a situação do país, que se preocupa com tudo que está acontecendo, que ia paralisar o campeonato. E 6 horas depois muda todo o discurso. Começa daí a nossa indignação, começa daí tudo que nós vamos trazer hoje para vocês, começa desse tipo de atitude. Aí, muito bem, o Corinthians vai e joga o Campeonato Paulista, né, contra o Mirassol, com problemas no elenco, conseguiu, aí, enfim, ganhou o jogo, né, mas fica essa situação que é horrível para todo mundo. Estava todo mundo desconfortável com o que estava acontecendo. Pois é, o Corinthians jogou em Volta Redonda, o Palmeiras joga com o São Bento hoje, que foi uma outra confusão esse jogo do Palmeiras. Esse jogo era para ser ontem,
A princípio, nós teríamos 2 jogos ontem em Volta Redonda. Aí, primeiro, o São Bento disse que não foi porque a federação não confirmou. Assim, uma completa lambança. Aí o jogo foi confirmado para hoje. Foi confirmado para hoje em Volta Redonda, né? Em Volta Redonda. E quase tentaram levar... Quase não. Tentaram colocar a Copa do Brasil em Volta Redonda. Era para ter jogo sexta-feira. Inclusive o jogo do Corinthians, me parece que era para ser lá, né, Teco? Isso, o jogo do Corinthians a princípio estava marcado para sexta-feira em Volta Redonda. Tinha previsão do jogo, o Santos ia jogar no Rio de Janeiro e depois poderia mudar para Volta Redonda também, porque o Rio de Janeiro fechou a cidade, então não era possível jogar em São Januário contra a Ponte Preta. E aí esse jogo foi cancelado, não tem data para acontecer. E era o jogo do Paulistão. Era o jogo do Paulistão. E o Palmeiras só não realizou o jogo no mesmo dia do Corinthians porque o Palmeiras se negou. O Palmeiras disse, eu não consigo cumprir os critérios de protocolo contra a doença e, portanto, não jogo nesse dia. E aí o jogo foi transferido para hoje. O São Bento estava pronto para viajar na segunda-feira e aí teve o cancelamento da viagem porque o Palmeiras acabou se negando. Então vejam todo esse imbróglio, tudo o que está acontecendo por mandos e desmandos, por mudanças, e aí a qualidade do espetáculo simplesmente não existe, porque o Corinthians agora vai jogar contra o Retrô lá em Saquarema, que para quem olha o campo, aquilo lá, me desculpa, mas é pior do que o jogo do Fluminense ontem, inclusive, né? Isso, o jogo do Fluminense foi realizado lá, e aí eu tive a chance de olhar o gramado pela televisão. Gente, só tem grama no centro do campo, nas áreas não tem grama. Então, assim, como é que você garante a qualidade do espetáculo? O gramado é ruim para os dois, não é desculpa aqui de time A ou time B. Gente, isso é qualidade do espetáculo. A Globo, que comprou o espetáculo, está investindo 300 milhões de reais para ver isso, para o torcedor ver isso. É assim que se joga o futebol? É assim que se valoriza o maior esporte do Brasil? Gente, é uma coisa, assim, primeiro que está absolutamente sem clima. Primeiro porque você não sabe, o jogo uma hora vai começar 10 horas, outra hora 1 da tarde, outra hora 9 horas da noite, aí vai ser no estádio. Eu vi até alguém brincando na televisão, daqui a pouco a gente vai ter um time no estádio e outro clube no outro estádio. Os dois adversários vão... Vamos fazer jogo virtual. Cada um joga no seu CT e pronto. É isso que vocês querem? A impressão que se tem é que a CBF quer isso. Né? Já que é para ter jogo a todo custo. E aí, assim... a confusão é tão grande porque a gente falou de Paulistão e Copa do Brasil, tudo no mesmo balaio no Rio de Janeiro. Como se o Rio de Janeiro também já não tivesse seus problemas. Porque, por exemplo, o Carioca também não pode acontecer na capital. Carioca também não pode. É até hoje, né? É até hoje, segundo as informações. Nós vamos ter Flamengo e Botafogo, inclusive, né? E na madrugada que vai virar o período que não pode mais ter jogo. A partir da madrugada para quinta-feira. Ou seja, é por isso que o jogo do Santos, que o Santos ia jogar em São Januário com a Ponte Preta, também não pode ser em São Januário. Porque qual foi a estratégia? Olha, só vai ter restrição na sexta-feira. Então vamos empurrar o jogo lá para quinta-feira em São Januário. Santos e Ponte Preta. Gente, vocês estão brincando de fazer futebol, né? Vocês estão brincando. Isso é deboche. Eu, sinceramente, olha, a televisão não devia nem transmitir. Desculpa. Tudo bem, da audiência.
Mas o que estão fazendo? O que estão fazendo? Aí depois nós vamos ter que contar daquela reunião, né? Da CBF. Daqui a pouco a gente vai falar, né? Daquela coisa constrangedora que aconteceu, que vazou ontem. Mas, ô Teco, isso é uma brincadeira de mau gosto, cara. Por isso que eu falo, Gustavo. O torcedor, apesar de existir o estatuto do torcedor, o torcedor não está sendo respeitado com isso aí. Porque olha só quantas coisas eu já enumerei. Eu já falei de qualidade do jogo, já falei da vida dos atletas, né? A gente está vendo aí os surtos em vários clubes. Já falei do lugar onde eles vão jogar, né? Que é um pior do que o outro, né? E aí querem que o torcedor compre essa ideia. Querem que a televisão compre essa ideia, porque já pagou, né? E aí todo mundo vem com o mesmo discurso. Porque senão eu não consigo pagar o salário de quem trabalha aqui, senão vai gerar um monte de desemprego. Mas espera aí, até onde a gente vai com isso? Por que não negociar com as empresas detentoras dos direitos? Para bancar uma parte, para a gente pelo menos tentar cobrir aqui um X período de parada, que é possível, olha, isso aqui é possível assim, né? Conversar de novo com governadores, com prefeitos, para que eles passem posições de como que estão cada cidade, né? Por que não transfere tudo para Manaus, que é onde mais se vacina hoje no Brasil? Vamos jogar lá. Campeonato Paulista em Manaus, Campeonato Carioca em Manaus, Copa do Brasil toda em Manaus. Não é? Já que querem seguir com o futebol. Qual é a possibilidade plausível hoje? Pois é, aonde está melhor, né? Porque se o critério for esse, onde as pessoas estão, entre aspas, mais tranquilas, hoje é Manaus, né? Então, assim, ninguém nem sequer cogitou isso. E aqui não é uma questão de falar assim, você é a favor ou contra a parada do futebol? Nós aqui do Radar Esportivo, somos a favor do bom senso, somos a favor do diálogo, não do tipo de diálogo que se coloca numa reunião como a CBF fez, que é o retrato da sociedade que a gente está vivendo, que é o retrato, por exemplo, de reuniões que a gente viu nos mais diversos governos por aí. Foi o mesmo tipo de reunião. E assim, e aí como você falou, Teco, essa questão de negociar, nós vamos ter que ir para esse assunto. O que o presidente da CBF falou nessa reunião aos clubes, dizendo coisas do tipo, olha, eu banco, eu não vou esperar por prefeito ou por governador, eu mando no futebol brasileiro, né? Citou patrocinadores, citou a Globo, dizendo que a Globo também não queria que parasse. Mas a coisa de já, eu mando no futebol brasileiro e se não for essa posição, os clubes estão... E todo mundo baixou a cabeça. Todo mundo baixou a cabeça. Os clubes brasileiros ficaram, mais uma vez, de pires na mão. Mais uma vez. E a dona CBF protagonizando esse tipo de coisa. A CBF, né, tentando fazer o futebol a qualquer custo. Aí, só para citar novamente em Volta Redonda, eu ouvindo a entrevista do prefeito do Sport TV nessa terça, no prefeito de Volta Redonda, agradecendo a Federação Paulista porque doou leitos de UTI para ter o jogo. A CBF vai pelo mesmo caminho? Pois é, e aí não é negociação, aí é negociata, o que é diferente. Quem quiser que procure no dicionário qual a diferença entre negociação e negociata. Porque isso aí é uma troca do que não é uma troca de favores, não é o seguinte,
Aonde me arrumar leito, aonde você, CBF, aonde você, Federação, arrumar leito, tem jogo. Não importa se está morrendo pessoas, não importa se é mais ou se é menos. Arrumar uns leitos lá, que nunca é o suficiente, eu sinto muito em dizer isso, mas não adianta você oferecer 10, 15, 100 para a maioria das cidades, que não vai ser o suficiente pelo nível que nós estamos hoje. Nós batemos o recorde hoje de mortos no Brasil. Eu não estou contente aqui em dizer isso. Não venham dizer que você está fazendo sensacionalismo ou isso ou aquilo. Não. São fatos, está aí para qualquer um ver. Então, assim, colocar, como o senhor Rogério Caboclo coloca na reunião, dizendo, inclusive, que os patrocinadores pressionam para que haja o jogo. Agora, tem funcionário da maior rede do país que compra a maior parte dos direitos, a maioria deles, pelo menos os que aparecem na televisão, que dizem o contrário. E aí me parece muito contraditório quando você vê comentaristas, narradores, repórteres dizendo descendo o contrário do que o senhor, inclusive. Pois é, descendo a linha no senhor Rogério Caboclo, né? Então, mesmo eles vivendo disso, mesmo eles fazendo, né, considerando que o trabalho deles é cobrir o futebol, se não tem futebol, essas pessoas não trabalham, mesmo assim, o que eles estão dizendo? Estão seguindo o quê? O bom senso. E não é só o bom senso físico, o bom senso logístico, mas também tem a ver com o bom senso moral, com o que a gente está vivendo. Como é que você vai comemorar um gol com alegria, sabendo que o seu torcedor, do seu time, pode ter perdido várias pessoas da família? Como é que esse torcedor está comemorando o gol hoje? Não está. Ele não está. Eu sinto muito em dizer. Eu assisto jogos do meu time, eu não escondo aqui, eu sou corintiano, não tenho problema com isso. Não assisto com o mesmo prazer. Não assisto. Sinto muito. Acompanho os jogos porque sou jornalista e sou torcedor. Mas aí a dizer que tenho prazer em acompanhar, como tinha há pouco tempo atrás, não é a mesma coisa. E é por isso que a gente quer que você aqui, torcedor, reflita na sua vida. Não é só sobre o futebol. Nosso programa aqui trata de esporte, mas você, torcedor, vai levar isso para a vida. E refletir isso na sua vida social. Porque aqueles que estão indo lá para balada, para festas clandestinas, e depois nós estamos vendo o resultado aí, me parece que são os mesmos que querem o futebol a qualquer custo. E aí nós temos que parar e pensar se é isso que nós queremos. Sem contar aqueles que estão contra a vacina, né? Lamentavelmente ainda existe. E assim, cara, é muito triste a gente ter que vir aqui para fazer um radar esportivo no meio da semana especial. E era para ser um especial, um programa bacana, com novidades positivas, né? Como a gente já trouxe várias vezes. E aí tem que vir aqui para atualizar o torcedor. Não tem como a gente simplesmente atualizar a situação do futebol sem explicar esse contexto, essa bagunça que está acontecendo no futebol. Com gente do futebol, inclusive hospitalizada, Luiz Fabiano é um deles. Luiz Fabiano, ex-atacante de São Paulo, internado em São Paulo. O técnico do Santo André, clube tradicional aqui de São Paulo, do ABC Paulista, né? Paulo Roberto Santos, internado aqui em Sorocaba, né? Outros treinadores já passaram por isso, jogadores, Branco. Fábio Santos, Branco, Fábio Santos, está internado, Fábio Santos, trabalhou no Figueirense em seleção brasileira, todo mundo conhece. Gente, o Fábio Santos, por exemplo, né? Bom, o Fábio Santos gerou, com a internação dele e com a saída dele depois do hospital, gerou sem querer, porque foi a situação dele, né?
ele e outros jogadores geraram o quê? Uma crise no Corinthians por divergência de retorno de jogadores que foram afetados pela doença. E aí, só o médico mais importante do clube saiu. Só gerou isso no clube. Então, aonde que nós queremos chegar com isso? Aonde que o futebol quer chegar? E aí tem clubes, me desculpe, o clube que é vitorioso, que é a maior torcida do país. Flamengo, por exemplo, dias atrás, fazendo lobby para voltar público nos estádios. Lobby. O seu Flamengo querendo... Aliás, não, o seu Rodolfo Landim querendo botar público nos estádios. Vejam se tem algum cabimento nisso. Não tem, Teco. Pois é. E aí depois vem reclamar que o modo de administração do Campeonato Carioca não está dando certo. Né? Vem reclamar que os pay-per-views que eles fizeram não está dando certo. Por que será? Não é só pelas atitudes da equipe em campo, se ganha ou se perde, mas a atitude da diretoria está refletindo aí. Ó. Mostra que a diretoria do Flamengo não se importa com o que acontece ao redor dela, não se importa com os outros clubes, né? Porque o que foi feito no Campeonato Carioca foi isso, foi atendendo a uma exigência do Flamengo, que hoje está muito acima dos outros clubes, em termos de elenco, né? E em termos de arrecadação, e aí provocou toda essa situação. E agora os clubes estão na mão. Botafogo, por exemplo, emitiu uma nota há pouco tempo atrás aí dizendo que não queria, que não concordava com isso. Assim, é uma situação muito complicada. Lamentar mais uma vez. E aí, assim, primeiro, aí a gente precisa ver, claro, a situação dos clubes. Eu entendo perfeitamente que os clubes estão com prejuízos, não tem a receita de público, né, de bilheteria. Se as competições pararem, é possível que a televisão suspenda pagamentos, afinal de contas o espetáculo não está sendo entregue, né? Pode acontecer, as emissoras podem fazer isso. A própria Record já avisou que no Rio de Janeiro, se o Carioca parar, vai fazer isso. Pode reduzir ou suspender o pagamento. Então, assim, o Teco falou uma coisa que é imprescindível numa hora dessas, Teco. Diálogo. Tentar uma mesa de negociação. CBF, clubes, governos estaduais, né? Para tentar fechar uma posição. A gente sabe que o futebol também não tem como parar como parou no ano passado, 4 meses. Ninguém aqui está dizendo isso. Agora, não dá para continuar do jeito que está. Não dá, até. Então, e é por isso que eu defendo muito essa questão do diálogo, do bom senso, não só com todos esses, mas inclusive com os detentores dos direitos. E falar, olha, é o seguinte, se eu parar aqui um mês, você me garante 30% aqui para eu pagar a minha folha? Chama jogador e fala assim, ó, é o seguinte, não adianta, por 2 meses é só o salário CLT, direito de imagem eu vou ter que postergar, vocês topam isso, chama todo mundo, sabe? Porque os clubes de Série A, eu sinto muito, mas os salários são absurdos. Claro, mérito dos jogadores, eu não discuto isso. Agora, na situação que a gente está vivendo, que é excepcional, eu sei que já teve atrasos em vários clubes, e eles estão tentando recuperar isso, uns conseguiram, outros não. Só que tudo é negociação. E a dona CBF não pode achar que manda em todo mundo. Porque se os clubes se virarem e falarem acabou a CBF, como fizeram lá em 2000,
fizeram lá com a Taça João Avelange, como tentaram fazer, dá para fazer. Mas os clubes... Por que não acontece? Porque os clubes não se entendem. Não existe esse diálogo. Os clubes maiores querem passar por cima de todo mundo, né? Querem ganhar mais que todo mundo. Como no Brasil nós temos um enorme contingente de clubes, né? São muitos clubes. E aí é muito clube para pouco dinheiro. Não tem como. Né? E aí você tem os clubes gigantes, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que é justo que tenham um ganho maior em alguns momentos, porque tem mais torcedores, tem mais apelo, isso é justo. Não discuto. Agora, quando isso é infinitamente maior do que os outros, e é só a gente pegar, por exemplo, a Liga Inglesa como exemplo, né, que ela divide no mínimo 40% em igualdade a todos os clubes, para que esses clubes fiquem mais fortes, tenham mais condição, né? Por isso que a gente viu um Leicester sendo campeão. É raro, mas a gente viu. Por quê? Porque se deu chance. E aí vem os clubes muito grandes daqui do Brasil e falam assim, ó, o bolo todo é 80% aqui, ó, para 5, 6. O resto fica com essas fatiazinhas pequenininhas aqui, ó. Então o clube menor sabe que nunca vai disputar uma Libertadores, sabe que vai brigar sempre para cair e nunca vai ter o apelo para o torcedor. Consequentemente, ele nunca vai ter um patrocínio igual, ou parecido, ou semelhante, nada. Ele vai sobreviver. E aí você vai ficar na mão de 4, 5, 6 clubes, que isso roda, né? A gente sabe, hoje Flamengo e Atlético Mineiro e Palmeiras estão bem, amanhã é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Santos, né? Porque são clubes muito grandes que têm apelo, a gente sabe disso. Isso não vai mudar. Agora, a forma de negociar é que pode ser feita de maneira diferente. E isso é bom para todo mundo. Do contrário, o que vai acontecer? A cada janela aberta, os clubes vão perdendo mais jogadores para a Europa ou para qualquer outro centro, porque o nosso dinheiro hoje é muito barato. Nós não fazemos frente com ninguém, quase. O cara chega aqui e oferece 1 milhão, é 5. Né? Então, quer dizer, qualquer jogador, qualquer oferta, em qualquer lugar do mundo, ele sai. E o campeonato fica o quê? Enfraquecido. Isso se reflete aonde? Lá na ponta. Na ponta de quem? O torcedor. Ah, eu não vou ver se eu só com isso aqui, eu não conheço ninguém, não tenho um ídolo. Não quero me estender muito aqui. Pois é, mas eu só deixo essa pergunta. Quantos clubes hoje da Série A você tem um verdadeiro ídolo? Pouquíssimos. E isso diminui a atração do futebol. Teco, é muito isso. E a gente tá. Isso que a gente falou aqui de clubes de Série A. Agora, agora a gente vê a situação, por exemplo, dramática dos pequenos clubes. Assim. Gente, é uma situação muito complicada. Só que esse momento está nos trazendo oportunidade de consertar, de resolver problemas estruturais do nosso futebol, como o calendário, coisas que já são assunto muito antes do que nós estamos dizendo agora. Só que agora é aquele momento assim, é esfregar na cara os problemas. Né? É escancarar. E a CBF e os clubes estão fazendo o quê? Jogando debaixo do pano. É isso que a CBF e os clubes estão fazendo. Por quê? Porque, apesar de ser um contrassenso, para eles me parece que é interessante. Não sei por quê, mas eles acham que é interessante do jeito que está. Teco, é difícil. É difícil. São problemas que a gente está tendo. E, repito, nós trouxemos informações agora. Nós estamos gravando esse vídeo na quarta-feira. Isso pode mudar ainda hoje, pode mudar amanhã, porque também existe a recomendação da Fiocruz e que pode
pode afetar o futebol. Pode afetar o futebol, campeonatos estaduais que estão acontecendo, inclusive o catarinense. E, enfim, essa tentativa da CBF de fazer alguns jogos da Copa do Brasil, isso pode afetar. Então, é assim que nós podemos trazer aí alguma informação relevante amanhã, ou também no radar de sexta. Nós vamos estar sempre aqui conversando com o torcedor. Mas a gente não poderia deixar de fazer esse programa, esse podcast, Teco, e mostrar para o torcedor o que está acontecendo. O momento dramático que nós estamos vivendo. E pedirmos, cobrarmos, e aí para a gente encerrar o assunto, uma coisa que o futebol e que muitos clubes não tiveram coragem de fazer: cobrar uma vacinação em massa da população. Alguns estão colaborando, é verdade, abrindo seus estádios para vacinação, né? Se colocando à disposição, mas tem muito clube que está fechadinho com o CBF, que não cobra governo por vacinação, que é a solução dos nossos problemas, inclusive do futebol. Os clubes têm essa influência e têm esse dever. Infelizmente, muitos não fazem e pensam apenas em salvar a sua cota de televisão e afins, né, Teco? Pois é, Gustavo. E é isso que a gente pede, né? Por isso que eu insisto tanto no bom senso. Só atitudes de bom senso é que vão salvar os clubes, seja no bom senso na hora de mudar a forma de negociar, seja no bom senso agora, porque isso vai passar, isso vai acabar, né? Mas os problemas que o futebol tem não vão acabar agora, não vão acabar quando essa situação se resolver, porque vai se resolver. E é por isso que o pessoal precisa aproveitar agora, que está tudo escancarado, batendo na porta de todo mundo, todos os clubes, na sociedade, e começar a resolver os problemas que tem. Então, eu deixo aqui, sinceramente, o meu apelo, primeiro, falando do esporte, para que CBF, federações, parem de pensar só na salvação dos clubes e pensem no bom senso, e pensem em como fazer as coisas com diálogo com todos. Porque muitos queriam entrar na justiça, achando que isso ia resolver. E aí, ainda bem que a maioria, pelo menos aqui em São Paulo, né, os clubes de São Paulo, a maioria não concordou com isso. Mas levantaram essa hipótese. E aí, para finalizar a minha participação aqui, não adianta nada a gente vir aqui e falar do futebol, não adianta nada a gente vir aqui e falar que governos municipais, estaduais e federais deveriam fazer isso ou aquilo. Se você, torcedor, não fizer a sua parte, se você, população, também não fizer a sua parte, porque não dá aqui para a gente também só culpar isso, só culpar eles. As vacinas estão chegando, a cada mês a gente tem uma previsão aí de aumento de vacinação. Não é o ideal ainda. Nós vamos iniciar abril aí com um aumento significativo na produção de vacinas, mas não é o ideal. Já vai ter menos do que o estimado no último plano do governo, mas já vai ter muito mais do que tivemos esse mês. Então as coisas estão caminhando. Mas você, população, você, amigo torcedor, precisa usar máscara, precisa fazer distanciamento social, precisa pensar muito bem se precisa sair de casa ou não. Não pode ir para lugares de aglomeração. E aqui eu me refiro diretamente a quem faz balada clandestina, que foi responsável, sim, por muito
da difusão que temos hoje, né? Hoje, como eu já citei aqui, tivemos o recorde de mortos no Brasil. E aí, a gente tem que lembrar também que existem no mínimo 5 tipos de vírus circulando aqui no Brasil. 5. E aí, a gente tem uma difusão muito maior. Então, fiquem atentos, acompanhem o que sai em todas as mídias, não fiquem com uma só. Cuidado com o material que vocês recebem por mídias sociais. Avaliem bem. E aí sim, tomem a sua decisão para ajudar, para que tudo isso acabe. Se a gente fizer a nossa parte e cobrar dos governantes a parte deles, as coisas vão dar certo. E aí a vida vai voltar ao normal. O futebol vai voltar ao normal. E a gente vai voltar aqui a falar só de futebol. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Espero estar mais contente na minha participação aqui no Radar. É o que nós todos esperamos, Teco. Muito obrigado. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha, que sempre nos dá audiência aqui no Radar Esportivo. Esse programa, portanto, foi especial para relatar tudo que está acontecendo, e eu quero só fazer das suas palavras as minhas também, Teco, com tudo que foi dito, e pedir para que você, torcedor, faça a sua parte. Faça a sua parte. Você que estiver no grupo de vacinação, também no grupo prioritário para ser vacinado, por favor, faça isso. Aproveita esse momento. Aproveita. Né? E que a gente possa trazer notícias melhores. Que a gente ainda volte a se abraçar por um grito de gol. Obrigado para todo mundo. Obrigado você que nos acompanhou no YouTube. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Comenta aqui com a gente também. Você que acompanha o Radar. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Lembrando sempre, se está na rede, é gol!